A partir de agora, sobre saúde mental. Nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e nossa atenção a partir de agora é para crianças e adolescentes. Nós vamos falar a partir de agora sobre a importância, de como dar essa atenção à saúde mental das crianças pode contribuir também para a formação de adultos mais saudáveis. Para falar sobre esse assunto comigo, está conosco a psicanalista especialista em psicologia clínica, doutora Mila Laborão. Doutora Mila, uma boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica. Doutora Mila, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria que a senhora explicasse para a gente, para quem está acompanhando aqui o Tom Maior, o que significa a gente pensar, abordar, falar sobre saúde mental de crianças e adolescentes. Então, esse tema é muito importante, né? E a gente falar em saúde mental tem a ver com a maneira como a pessoa, né, seja uma criança, seja um jovem, um adolescente, ou até mesmo um adulto, a maneira como essa pessoa se relaciona, né, com as exigências da vida, com os seus desejos, com as suas emoções, com as suas frustrações, né? E tudo mais que ela precisa lidar com as suas emoções, as capacidades, ambições, isso tudo diz respeito à saúde mental, né? É um conjunto de fatores e tem muito mais a ver com a forma como ela lida, né, com todas as situações e as divergências que ela enfrenta na vida. Doutora Mila, na sua avaliação, hoje as crianças, os adolescentes, os jovens, eles estão mais ansiosos, mais deprimidos? É difícil a gente quantificar e afirmar isso, né, no sentido de se está mais ou menos, mas a gente tem como analisar a nossa realidade de um aumento significativo, né, em casos, sim, de depressão, em casos de um sofrimento mais agudo e de ansiedade, né, muito a ver com o momento atual que a gente vive, né, da nossa sociedade, a característica, né, de ser uma sociedade que exige muita produtividade, e isso não é diferente com as crianças e adolescentes, né? A velocidade em como a informação, as coisas acontecem, o preenchimento do nosso tempo, né? Isso tudo é gerador, sim, de crianças, né, um pouco mais entristecidas, mais ansiosas, né? E não podemos deixar de lembrar, né, do evento da pandemia, né, e as interferências que isso gerou, né, para a infância e adolescência. Inclusive, doutora Mila, tem até um estudo que aponta que a volta desse período de isolamento das crianças, ao retorno ali das aulas presenciais, tem se constatado que as crianças e adolescentes, eles estão mesmo mais deprimidos. Então, nesse cenário, essa realidade que a senhora trouxe aqui para a gente, dessas cobranças que hoje as crianças e adolescentes já vivem, a pandemia ela piorou também tudo isso. Sim, com certeza, né? Eu acho que a pandemia escancarou, né, várias realidades que já existiam, né? E trouxe à tona a nossa percepção, né? O sofrimento das crianças, né? E dos jovens que tiveram que lidar com várias divergências, né? E a gente não pode deixar de considerar os diversos contextos sociais que essas crianças e jovens estão inseridos, né? Então, é importante a gente sempre questionar, né? Qual criança de que a gente está falando, qual criança que a gente está avaliando, porque ficou muito evidente também que, dependendo do contexto, né, em que essa criança enfrentou, né, a pandemia e todas as suas consequências, isso interferiu significativamente com as consequências, né, de como que ela foi sentida, né? Então a gente vê casos, né, em que pessoas tiveram crianças tiveram que lidar com familiares que ficaram desempregados, né? Ou até mesmo, né, de ter aumentado muito a vulnerabilidade, né? Aumentaram muito casos
de violência doméstica, violência, abuso sexual, né? O próprio fato, né, do confinamento em si, né, já apontou, demonstrou para a gente, né, não só profissionais, mas como realidade nas escolas, como você bem mencionou, de casos, né, de muita ansiedade, por ter se reduzido muito o convívio social, dependendo da faixa etária, a maneira como a criança foi adquirindo a sua linguagem, né? Crianças mais novas, a dificuldade de se comunicar, a dificuldade de enfrentar as perdas, né? Que também foi uma outra realidade muito bruta, né? Da pandemia, né? As perdas de entes queridos, perdas de pessoas próximas, né? E também as perdas simbólicas, né? A perda desse convívio, né? Social, a perda dos referenciais, né, com os professores, que também são vínculos muito importantes, e a realidade social, né, que não está posta de uma maneira igualitária para todos, né? Vivemos num Brasil de muitas contradições, né, e desigualdades. E a maneira como isso se teve na vida de cada criança e adolescente, isso também gerou, né, foi potencializador de sofrimento, né, potencializador de aumento de ansiedade, né, de sofrimento psíquico mesmo, e até de alguns diagnósticos de depressão. Ficou bem claro o momento da pandemia, né, o próprio medo, né, do futuro, a incerteza, né, e o que eu posso dizer é que a gente ainda está colhendo informações acerca, né, das consequências psíquicas, né, que a pandemia trouxe para a nossa sociedade, né, destacando o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Doutora Mila, quando a gente olha para o passado, né, para a minha infância, para a infância da senhora, a gente pode considerar que as crianças, os jovens de hoje, eles estão mais sujeitos a problemas psicológicos, né? Quais são esses outros fatores que também influenciam na saúde mental deles? Uhum. Então, a gente precisa, né, contextualizar realmente o momento atual que a gente vive, né, não só em relação à pandemia, mas o contexto social, cultural que vivemos, né, de muita cobrança, né, de competitividade desde muito pequeno, né, a gente percebe que isso é um marco, né, da nossa era. E isso traz, sim, né, muitos impactos, né? E em relação a pensar, né, se hoje as crianças sofrem mais do que antigamente, a gente também tem que perceber que agora há mais um olhar voltado, né, para as questões da infância e o quanto isso é importante, né? Então, não dá para a gente mensurar se houve um aumento ou se é uma característica da nossa sociedade e a gente está tendo mais visão em relação a isso, né? Mais acesso, informação e conhecimento, né? O que a gente percebe é que são sofrimentos diferentes. Antes, o que fazia mais sentido, agora faz mais sentido uma urgência, né? E talvez um amadurecimento dessa criança, né? Um convívio muito precoce com telas, né? Com o mundo virtual. E isso não é sem consequências, né? Isso causará e resultará em comportamentos diferentes dos anteriores, né? Então, o que gera são comportamentos diferentes. Não necessariamente temos mais sofrimento ou menos em crianças, né? Esse ponto é importante, doutora Mila, porque antigamente também tinha muito essa questão de que tinha todo um preconceito, né, em volta das pessoas que iam ao psicólogo, né, de que faziam uma consulta, procuravam ali uma ajuda especializada. Hoje isso realmente tem mudado, não é verdade? Sim. Sim, eu acho que a preocupação
e a valorização, né, desse cuidado psíquico aumentou muito, né? Eu acho que nunca se falou tanto em saúde mental. Isso não é só pela pandemia, né? Eu acho que estamos percebendo, né, enquanto sociedade, a importância de um cuidado geral, né, do corpo, o psíquico, o social, o como isso tudo interfere para o nosso bem-estar, né? Então, a saúde mental é, sim, muito importante. Estamos num movimento de desmistificar, né, esse cuidado, né, que realmente, como você disse, era tido como algo pejorativo, né, e agora a gente vê a importância e espero que cada vez mais vejamos isso, né. Inclusive, né, a gente está debatendo isso aqui hoje, é importante para aumentar esse movimento, né, em prol dos cuidados em saúde mental, seja na infância, na adolescência, na fase adulta. Outro ponto importante é em relação também ao papel dos cuidadores, né, dos pais e responsáveis. A que fatores, doutor, eles têm que estar atentos? Por exemplo, uma situação de ansiedade, né, de depressão ali na criança, não se instale, né, e torne ali, permaneça à medida que as crianças vão crescendo também, né? Quais também os comportamentos podem indicar, né, que há algo de fato não está bem, algo de errado também com as crianças, com essa criança, com o adolescente. Uhum. Achei importante uma palavra que você falou, né? Que os pais, os responsáveis precisam estar atentos, né? E essa atenção, ela só é possível se houver proximidade, vínculo, né? Se tiver uma presença de fato, né? Um outro fator que a gente percebe e que denuncia muito, né, que na pandemia isso ficou evidente, é a dificuldade de se estabelecer um vínculo, né, com a criança, com os familiares, já que está todo mundo muito voltado, né, para a sua individualidade, né, para o seu celular, que eu acho que é algo muito simbólico, né, que está ao alcance da nossa mão, e a dificuldade dos pais em relacionar com os filhos, né, e que tiveram que fazer isso no momento de isolamento, né? E isso realmente gerou vários conflitos, né? E, enfim, isso ficou muito evidente o quanto é importante, né? Esses pais estarem presentes, vendo, atentos, escutando, percebendo os sinais dessa criança e desse adolescente, que muitas vezes não vão verbalizar um pedido de ajuda, né, muito claramente, né, de uma maneira muito objetiva, mas de maneira sutis, né, em mudanças de comportamento bruscas, né, e numa irritabilidade que não existia, numa alteração na característica de sono, na maneira de se comunicar, um retraimento ou o contrário, né, choros excessivos, mas acho que tudo aquilo que foge um pouco do comum da criança é algo que é para a gente estar atento, chamar e ficar mais próximo. E se for realmente algo que for constante, né, procurar ajuda, né, dividir com algum profissional, dividir com a escola que também acompanha, né, essa criança, esse adolescente, e, se necessário, procurar ajuda, mesmo que seja para descartar, né, qualquer questão mais séria, mas não deixar para lá, né, porque a gente sabe que a criança ela tem uma capacidade muito grande de se flexibilizar, né, de plasticidade mesmo, né? Então, quanto antes a gente assistir, acolher e cuidar, a gente vai estar beneficiando e protegendo, né, de algo mais, de prejuízos mais importantes, né? E então estar atento e presente, acho que é algo que os pais e os responsáveis precisam realmente fazer, né, em relação ao bem-estar e da saúde mental das crianças e adolescentes.
Doutora Mila, nessa parte que a senhora falou aí sobre não deixar para lá, né? Dar a atenção, acolhimento, a proteção necessária para essa criança, para esse adolescente. Que tipo de prejuízos, né, podem acontecer se não for dada essa devida atenção, esse cuidado especial para o adulto no futuro, né? Nessa questão, nesse foco que a gente está falando aqui, que é a formação de adultos mais saudáveis, né? Qual que é a importância de dar essa atenção, cuidado e como isso vai impactar lá na frente? Sim, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque a gente sempre diz, né, que as crianças são o futuro, né? Mas eu acho que é importante a gente questionar, porque as crianças são o presente, né? O futuro vão ser os adultos, né? Então, o que a gente vivencia, né, na infância, na criança, desde bebezinho, né, vai impactar na formação, né, do sujeito, né, que está ali, né, que vai virar um adulto e que vai carregar consigo todas essas vivências, né, experiências e situações, né, e a maneira de lidar com os problemas, com as emoções, com os sentimentos, né, e com as adversidades. Então, acho que tem muito mais a ver com a maneira como se lida com o que pode acontecer do que, de fato, prevenir as coisas que são fatos, né? Que são da vida, né? Do acaso, como a pandemia, né? Então, maneira que a gente enfrentou, ou que a criança, né, trouxe junto com os seus pais, os seus responsáveis, e toda a sua capacidade de enfrentamento ajudou a lidar com essa situação. E é isso que o adulto vai carregar, né? Esse grande marco da infância diz muito de como a gente vai ser, do que a gente virá a ser, né? Não que seja algo determinado no sentido de ser imutável, né? Acho que sempre podemos melhorar, mas a personalidade é formada, assim, na infância e na adolescência, e esses marcos a gente carrega, né? Então, por isso a importância, né, desse olhar direcionado para a educação, né, para a formação das crianças e adolescentes, e que isso tem a ver com a formação do nosso futuro, né, enquanto sociedade. Doutora Mila, trazendo agora o ambiente escolar, né, para esse processo de construção de crianças mais saudáveis, de adolescentes mais saudáveis, de que maneira esse ambiente ali da escola pode auxiliar nesse processo? A escola, ela é um ambiente fundamental, né, para a formação dos indivíduos, dessa criança, desses adolescentes, por diversos fatores, né? Eu acho que a escola, o ambiente escolar, ele carrega consigo uma possibilidade da criança se relacionar, né, com o mundo fora de casa, né, se relacionar com outras crianças, né, com seus pares, se relacionar com outros adultos, né, também figuras de autoridade, se relacionar com a vivência da vida, né, de lidar com questões do cotidiano, questões que geram sentimentos ambivalentes, né, são as nossas primeiras normalmente são nossas primeiras situações de conflito, né? E a escola tem um papel fundamental para a formação, né, das crianças. Isso foi um dos impactos mais importantes que a gente observou com a pandemia, né? Que foi o isolamento e o afastamento, né, do ambiente escolar. E temos um outro fator que é muito importante a gente salientar aqui, é que a escola, ela é um outro olhar, né? É na escola, muitas vezes, que se identifica situações de vulnerabilidade dessa criança, né? Casos, né, casos de violência doméstica, casos de abuso sexual. Muitas vezes é muito mais acessível pela escola, né, que observa comportamentos, ou que a própria criança
sente um local de acolhimento, né, e de cuidado, né, das pessoas que exercem essas funções, né, mais próximas dela, de se abrir, né, para contar, e sem contar, né, também que eu estou falando, né, de características da escola, não evidenciando apenas, né, a questão de conteúdo, né, de aquisições de habilidade, que isso também, né, está posto, isso é muito importante, mas o outro lado, né, o formativo e um ambiente de apoio e cuidado, né, a escola é muito importante. Doutora Mila, para finalizar então o nosso bate-papo, eu queria trazer 2 pontos aqui para a gente fechar, que é a respeito, né, desse cuidado com a saúde mental, começar dentro de casa, da importância de ter esse espaço de diálogo, né, entre os pais e os filhos, entre os cuidadores e as crianças, e de que maneira também os pais podem buscar um auxílio, né, uma ajuda também para ter esse cuidado especial com as crianças. Sim, né? É muito importante que para a gente cuidar de alguém a gente esteja bem, né? Então, os pais terem noção, né, da importância do seu bem-estar também, né, da sua saúde mental, né, dos seus cuidados, para você conseguir exercer, né, e cuidar, né, da criança e do adolescente. Não podemos deixar de pensar que o sofrimento na infância, né, ele muitas das vezes nos causa um pouco de estranhamento, né, porque a infância, no senso comum, é tido como um momento de muita alegria, né, de brincadeira, de festa, mas é próprio, né, é próprio do ser humano vivenciar momentos de sofrimento, né, vivenciar sentimentos negativos, né? Isso é formativo também, né? É importante que os pais estejam atentos e que crie-se, né, um vínculo de confiança, de troca, para auxiliar a criança a enfrentar, né, essas adversidades, essas inseguranças, né? Algo que eu acho também importante frisar é a comunicação. Há, há uma tendência de evitar o sofrimento, de evitar a frustração, de evitar contar algo que vai gerar sofrimento, e muitas das vezes com uma intenção, né, boa, né, enfim, de evitar que a criança entre em contato com algo negativo, mas não tem como a gente evitar o que ela sente. Então, a criança sente as coisas que estão acontecendo. Então, ser claro, objetivo, verdadeiro, autêntico com a criança é muito mais benéfico do que esconder, camuflar, omitir. Porque quando a criança sente algo e ela não tem o apoio, né, do seu responsável para nomear o que está acontecendo, para dizer o que está acontecendo, né? Claro que de acordo com cada idade, cada faixa etária, de acordo com com o seu grau de entendimento, né? É possível comunicar e ser direto, né? E objetivo para a criança, para isso gerar, sim, um senso de confiança e de segurança nessa figura do cuidador, né? O não saber gera muito mais angústia e sofrimento, né? Então, o vínculo, a convivência e a troca é fundamental. Doutora Mila Laborão, psicanalista, especialista em psicologia clínica, muito obrigada pela conversa com a gente aqui no Tom Maior. Até uma próxima. Obrigada. Até mais. A íntegra